Hoje nós recebemos uma denúncia de crimes que estão sendo cometidos por plataformas de compras que, inclusive, talvez, você já deve ter acessado nos últimos dias. Vamos conferir se é verdade, se realmente tem risco, se é perigoso. Fica comigo até o final que a gente vai conferir junto. Oi, então vamos eu sou o conferir. Mystery. Recentemente me mandaram alguns vídeos de um site chamado Vinted, um suposto esquema de nessa plataforma. Como um bom teórico da conspiração que eu sou, eu fui dar uma olhada. E o que eu vi realmente me deixou meio encucado, sabe? Tu tem aqui um perfil vendendo algumas coisas normais e do nada uma moeda por 1.000 euros. Epa, isso aqui é um menor de idade com a mesma moeda no mesmo site? Olha isso, às vezes a gente acha que site não tem nada, criança pode brincar, criança pode ficar tranquila que tem segurança, né? Olha isso aí. A Vinted é uma plataforma de compra e venda de roupas, calçados e acessórios usados. Basicamente é uma OLX ou um Enjoei da gringa, sabe? Mas é um pouco mais focado pra moda e essas coisas. Semana passada, esse site virou alvo de um monte de discussão porque supostamente estão fazendo anúncios de crianças no site. O caso específico que mais impulsionou essa narrativa veio de um usuário francês que encontrou um anúncio de uma estatueta de plástico do Harry Potter, onde o vendedor indicava que o item media 158 centímetros e tinha 13 anos de idade. Essas descrições compõem exatamente um adolescente médio humano. E foi essa combinação que fez o print explodir nas redes sociais francesas e nas redes sociais do mundo inteiro depois. No dia 19 de junho, a figura pública francesa El Haïry foi ao Twitter e declarou que tinha levado o assunto à plataforma de crimes na internet e ao órgão regulador de mídia digital francês, afirmando que os predadores estão se organizando e que nós vamos incansavelmente caçá-los. No dia 25 de junho, ela foi além e encaminhou o caso ao Ministério Público francês, e vários veículos de comunicação franceses reportaram que a polícia judiciária já havia começado a investigar. Nesse ponto, o rumor já não era mais algo de internet. E tem algumas pessoas que pensam que vai encontrar esse tipo de situação só no Deep Web. Calma, hoje o buraco tá mais embaixo. Uma investigação oficial do Estado francês com uma cobertura de imprensa tradicional. Com a popularização desse mistério, as pessoas descobriram mais anúncios bem estranhos dentro do site. 3 anos de idade, fêmea, 91 centímetros, 13 quilos, gentil, pequena, loira, olhos azuis, obediente. Bem estranho, né? Anúncios que à primeira vista pareciam vender pelúcias, ursinhos, bonecos ou animais de brinquedo, mas cujas descrições incluem informações que simplesmente não pertenciam a um produto. Você que tá vendo isso aqui, faz uma recordação na sua cabeça. Você já deixou seu filho sozinho no shopping? Já deixou sozinho no supermercado? Deixou sozinho brincar na rua? Vai parando para pensar os riscos que a gente corre no nosso dia a dia. Animado, como idade em anos, altura em centímetros, peso, gênero, cor do cabelo e até mesmo características comportamentais, como a palavra obediente sendo usada para descrever um urso de pelúcia. Essas pessoas, alarmadas com o que encontraram, tiraram prints e começaram a compartilhar nas redes sociais. E isso explodiu. Mas tem realmente alguma verdade nisso? Bom, vamos começar com uma perguntinha bem simples. Essas prints têm base em algo? Sim. Nós tivemos alguns relatos de pessoas que entraram... E será que é verdade? Será que é mentira? Porque eu acredito numa seguinte premissa, onde que tem fato. Dificilmente dá pra gente argumentar a realidade. Em contato com os tais vendedores, e eles realmente parecem vender esses produtos de uma maneira 100% real, ao invés de só dizer que é uma trollagem. Mas calma. Só prints e DMs não é o bastante para simplesmente dar um veredito pro caso. Afinal, é bem fácil forjar essas prints. E, mesmo se elas forem reais, onde é que tá as continuações delas? Tipo, toda vez que aparece um print dessas pessoas, nunca tem uma sequência pra mensagem ou algo mais próximo de uma transação real sendo feita ou um encontro entre vendedor e cliente. O que seria basicamente uma confirmação de que existe um esquema para essas coisas. E falando nisso, outro ponto que eu quero entrar é se é realmente inteligente vender essas coisas na Vinted. Não é, mas não quer dizer que não é possível. Eu vi um comentário de um usuário aqui no Reddit que tentou dar uma acalmada nos ânimos e explicar o que aconteceu. A Vinted permite a venda de itens infantis como roupas, brinquedos e móveis para crianças. Então a presença de informações como idade e altura em centímetros nas descrições não é automaticamente sinistra, porque essas são exatamente as especificações que qualquer pessoa colocaria ao vender uma cadeirinha de bebê ou um conjunto de roupas que só serve para determinada faixa etária. E o que acontece com muita frequência é que vendedores selecionam a categoria errada para o produto, ou a plataforma preenche automaticamente campos de tamanho que acabam gerando descrições que parecem bizarras quando lidas fora de contexto. Mas... E a gente acha que o perigo tá no Roblox, no Minecraft, no OLX. No OLX a gente sabe que dá golpe mesmo. Mas esse tipo de situação aqui, você não vai ver em lugar nenhum, a não ser... Calma, você vai ver. Isso em alguns casos apenas, pois tem umas descrições aqui que não fazem muito sentido pro que esse comentário fala. Ele também explica que preços exorbitantes não são evidência de crime. Existem dezenas de razões perfeitamente mundanas para o anúncio ter um valor absurdo. Vendedores que negociam preço, enquanto vendem por fora da plataforma, anúncio de preenchimento que o vendedor nunca pretende vender de verdade, gente fazendo trollagem para irritar desconhecidos, marketing viral deliberado criado por pessoas que querem justamente que seu anúncio seja printado e compartilhado, ou simplesmente tentativas de fraude financeira, onde o golpista quer enganar alguém a pagar caro por algo que não vale nada. E nada disso tem relação com...
O ponto que ele martela com mais insistência é a insanidade de uma rede criminosa usar um marketplace público que rastreava como vitrine. Se estruturas criminosas organizadas realmente existem e são tão sofisticadas quanto algumas teorias sugerem, colocar um anúncio público em uma das maiores plataformas de segunda mão da Europa seria burrice, porque cada listagem deixa um rastro permanente de título, preço, categoria, perfil do vendedor com dados bancários e comunicações internas que seriam entregues às autoridades na primeira solicitação judicial. Por isso que eu falei, às vezes a gente acha que o perigo está na Deep Web, que são as páginas que tem conteúdo que são os proibidos, mas hoje o perigo ele está escancarado. O problema é que tudo deixa rastro. Então, dificilmente hoje, um bandido hoje ele consegue correr. Porém, a pergunta que fica é, vai pegar o bandido, mas o ponto, quais são as consequências para a criança, para o filho? Será que tem reversão isso ou não? Vamos ver essa situação aqui piorar. E criminosos que sabem o que estão fazendo jamais cometeriam esse erro. Ele comparou esse negócio da Vintage com aquele escândalo da Wayfair em 2020, que eu falei numa iceberg teoria da conspiração. Se tu não viu, vai ver, aparece aqui no card. Pra quem não sabe, lá em 2020 apareceu armários e almofadas com preços lá nas alturas, e nomes que coincidem com o nome de crianças desaparecidas, o que foi interpretado como um catálogo codificado. E foi tão longe que as próprias crianças que estavam sendo citadas como vítimas tiveram que se explicar e dizer que elas não estavam desaparecidas ou à venda. How am I missing? And I'm pregnant. Let me know how that go. How am I missing and I'm pregnant? Got a whole belly out here. Let me know. And then, who are you? How are you gonna post about me being missing? You don't even know me. And then your caption sounds retarded. Would this be true? Would this be something if this was true? How are you posting people talking about they're missing if you don't even know if they're missing with a cabinet next to their name when there's people actually out here missing? A conclusão desse cara é a seguinte: se tu encontrar um anúncio perturbador na Vintage, salve o link, tira um print, documente o perfil do vendedor e denuncie diretamente a plataforma. E se houver suspeita concreta de crime, denuncie também as autoridades policiais. Mas jamais transforme um print em uma história completa de perpetrador. Jamais compartilhe para gerar indignação em massa sem verificar antes. E jamais confunda interpretações não comprovadas com crimes reais, porque esse tipo de histeria coletiva não salva ninguém e ainda atrapalha ativamente o trabalho de quem passa a vida tentando salvar elas. Parece uma explicação um pouquinho razoável, né? Por isso que eu falei. A mãe tá grávida e já tá vendendo a criança. Agora a pergunta de novo, como que você deixa seu filho sozinho? Isso aqui é um risco que todo mundo corre hoje no mundo atual. Pensa e cuidado. Mas tem múltiplos precedentes documentados em que criminosos utilizaram plataformas de comércio perfeitamente legítimas para oferecer serviços ilegais relacionados ao... E ignorar isso seria deixar de fora a parte mais incômoda da discussão. Aqui eu vou deixar meu crédito pro Satanael do Fábrica de Noobs e o documento que ele fez sobre o caso, porque ele me poupou um tempo de procurar isso. O link do vídeo dele na descrição também. O mais notório de todos esses casos é o do Backpage, um portal de classificados que durante anos operou como um site de comércio geral, onde qualquer pessoa podia anunciar tudo. Até que uma investigação do FBI revelou que a plataforma estava sendo usada para oferecer serviços de menores em uma situação de exploração. E o detalhe que torna esse caso particularmente relevante é que o Backpage tinha uma política de que, quando o anúncio apresentava indícios de conteúdo ilegal envolvendo menores, a empresa não revolvia o material e nem notificava as autoridades. Ela simplesmente editava os termos que indicavam a idade e republicava o anúncio sem esses marcadores, removendo o indício mais evidente, mas mantendo o anúncio ativo. Os fundadores do Backpage foram indiciados criminalmente em 2018, depois que o Departamento de Justiça americano desmontou toda essa operação. Também tem o caso do criminoso Arion Jackson, de 25 anos, que é o exemplo mais documentado que tem. Ele usava o Instagram para acessar adolescentes, abordá-las online e depois coagi-las a situações de exploração. Eu tô falando que não é só em Roblox, em jogo online, no Instagram, em plataforma de rede social é comum, que nós chamamos dos predadores. Ele tá em todo lugar. Cuidado, gente. Cuidado. As investigações do Guardian revelaram que isso não era um caso isolado. Havia uma rede de cafetões usando ativamente as ferramentas de mensagens, stories e publicações do Instagram para promover suas atividades criminosas e expor as vítimas a compradores. Tudo dentro de uma plataforma que qualquer pessoa com celular acessa todos os dias, sem imaginar que é aquilo que está acontecendo nas mesmas interfaces que ela usa para ver fotos de amigos e memes na internet. Mas como é o meu canal, obviamente não posso ficar de fazer um vídeo sem fazer um paralelo com um cara que eu falei num vídeo antigo. Até porque todo vídeo que eu faço é sempre uma daquelas teias de conexão daquela série de investigação criminosa. Então vamos voltar pro iceberg de pessoas misteriosas. Link aqui no card. E vamos falar de John D. Norman. John David Norman foi um dos maiores dos Estados Unidos, entre os anos 70 e 90. E o método que ele usava para divulgar seu serviço eram revistas, boletins e catálogos enviados pelo correio. Norman começou sua própria grande operação em 73, com a Odyssey Foundation. Olha pra vocês verem, gente, se fosse nos Estados Unidos, ele foi condenado. Se fosse no Brasil, ele ia ser vítima da sociedade. Diferença de mentalidade. A organização se apresentava publicamente como um grupo de apoio para homens sexuais, com boletins, logotipo oficial e toda a fachada era uma entidade filantrópica legítima. E o negócio funcionava exatamente como um serviço de assinatura de revista. O cliente pagava, o menino era despachado para a casa dele por alguns dias e depois seguia para o próximo cliente em outra cidade. Quando Norman foi preso em Dallas e depois fugiu para Chicago, ele não parou a operação. Ele a expandiu para um novo nome, Delta Project, e uma nova publicação chamada Hermes, um boletim impresso que ele distribuía para o correio para mais de 5 mil assinantes, gerando mais de $300 mil por ano, o que, corrigido pela inflação, daria algo em torno de $1,5 milhão anuais.
E o detalhe mais absurdo dessa história é que Norman começou a publicar o boletim de dentro da prisão, usando a gráfica da cadeia. Em 1977, a polícia de Chicago prendeu ele de novo, e desta vez encontraram no apartamento dele algo entre 20 mil e 100 mil fichas cor-de-rosas com nome de clientes, e descobriram que o Delta Project tinha mudado de nome de novo. Agora se chamava Creative Corp. Isso porque ele não tinha internet na época. Imagina ele com internet, com a potência que tem hoje da informação, da velocidade, da rapidez, da acessibilidade de dados. O que esse cara ia aprontar se fosse hoje? Comenta aqui, ó, deixa no comentário. O que você acha que ele faria hoje? O melhor comentário eu vou deixar fixado. E MC Publications, a mesma operação com uma fachada nova. O ciclo se repetiu de novo entre 83 e 84, onde Norman criou uma revista chamada Hand End, onde ele produzia e publicava da sua casa conteúdo explicitamente criminoso, e vírus também. As vítimas eram pelo menos 20 adolescentes da região, que aliciava, fotografava e distribuía as imagens para sua base de assinantes. Esse é o padrão que importa. Não se a Vintage é culpado ou inocente, mas que criminosos usam plataformas legítimas para esconder na vista de todos. Olha pra você ver, ele já tinha a base, ele já tinha as pessoas que ele distribuía conteúdo. Isso é surreal. E você, que tá aí, que quer receber conteúdo, mas conteúdo de alto valor, sobre como você vai educar seu filho, como você vai garantir os direitos do seu filho, se inscreve aqui no nosso canal, porque sempre você vai ter atualizações, novidades que eu não falo em lugar nenhum, só aqui exclusivo para você. Então se você quer acompanhar, está perto a perto, ativa o sininho, se inscreve no canal e vamos ver o desfecho da história. Dito isso, nós temos outra coisa que nos indica que isso pode ser falso ou exagerado. Isso é uma coisa que não é da cultura brasileira, mas lá na gringa nós temos os chamados pedo-hunters. Basicamente são pessoas comuns que não são jornalistas, policiais, que fazem um trabalho que o Estado supostamente não faz. Criar perfis falsos de crianças e adolescentes em aplicativos de namoro, aplicativos de bate-papo e redes sociais, esperando que homens mais velhos mordam a isca e então confrontam esses homens pessoalmente com câmeras transmitindo tudo. E sabe qual que é a parte bizarra? É que isso aconteceu ali no Vintage. No mesmo dia 25 de julho, o jornalista Michael Libert, do veículo francês 20 Minutes, publicou uma matéria dizendo que tinha conseguido contatar o vendedor de um controle remoto de ar-condicionado anunciado por 20 mil euros. Ele perguntou o sexo do controle remoto e o vendedor respondeu garota. E isso foi publicado como se fosse uma prova real de que o Vintage estava sendo usado para ver. No dia seguinte, no dia 26, Libert atualizou a matéria com uma correção. O vendedor não era um garoto de 17 anos com a intenção de pegar jacks. O adolescente criou um anúncio falso para atrair predadores, e quando o jornalista profissional mordeu a isca, ele respondeu como se fosse um criminoso de verdade. O jornalista publicou isso sem verificar nada. E lembra daquele usuário francês que eu disse que fez o primeiro rumor sobre essa teoria? Então, o detalhe que quase ninguém contou sobre ele é que esse mesmo usuário criou um anúncio falso do Vintage, oferecendo um carro de brinquedo por 30 mil euros, e em pouco tempo recebeu várias mensagens de outros usuários perguntando qual era a idade do carro de brinquedo. O que pode significar que a histeria já havia completamente tomado o Vintage. As pessoas estavam caçando em todo anúncio de brinquedo, e os próprios usuários estavam criando anúncios falsos para depois servirem como combustível para a mesma narrativa. Olha isso, tornou normal. Agora a pergunta que fica é o seguinte: você acompanha as conversas do seu filho, as mensagens, ou é normal ele mandar em grupo, ele conversar com quem ele quer? Vocês tomam esse cuidado ou não? Vamos ver. Com isso em mente, vamos para as teorias do que pode ser isso. Teoria 1. As crianças são vendidas diretamente no Vintage. A Vintage cuida do envio e qualquer venda de milhares de euros dispararia alarmes dentro da empresa. Além de terem os dados bancários para entregar às autoridades, isso presume que sistemas de pagamento e informações bancárias da empresa são anônimos. Eles não são. Mas isso não quer dizer que essas coisas não podem acontecer. O Backpage operou de 2004 a 2011, processando pagamentos, armazenando informações bancárias, com endereços de IP e registros financeiros. E ainda assim foi usado em escala industrial. E a razão pela qual demorou 14 anos para isso ser fechado não era porque o crime era invisível, foi porque ninguém quis investigar. Isso significa que a existência de dados bancários não impede o crime, apenas garante que quando a investigação finalmente acontecer, os criminosos serão identificados. E tem bastante diferença entre um crime ser detectável e um crime ser detectado. Dito isso, a ideia de que crianças são literalmente enviadas pelo correio via Vintage é balela. Não tem evidências de uma rede em grande escala, na qual pessoas são vendidas e recebidas por compradores. O cenário mais plausível, se houver crime real, não é a venda literal de seres humanos com entrega postal. É o uso de anúncios como sinalização codificada para serviços ilegais. Teoria 2. Estão vendendo material e enviando envelopes. Bom, ninguém envia esse material por correio físico 2026 quando existem plataformas de compartilhamento de arquivos que movimentam terabytes desse conteúdo diariamente. Serviços como o Mega ou Dropbox lidam com volumes massivos desse conteúdo e têm conexões com agências federais para entregar os dados dos usuários que postam isso. Conteúdo desse tipo já é vendido abertamente em redes sociais sob códigos que não são nem um pouco discretos. E a existência de tipo armadilhas que capturam predadores não muda o fato de que o mercado já opera em canais muito mais eficientes que o serviço postal ou o Vintage. Isso parece um pouco absurdo, mas algo que não parece muito fora da... Parece ser absurdo. Essa palavra foi extraordinária, porque é comum isso aqui acontecer e muita gente normaliza. Porque não sabe, porque acha que é tranquilo, pode mandar mensagem, que tá ali não tem nada demais. Mas o perigo, ele é silencioso. O perigo, ele não vai te alertar que tá acontecendo algo. E aqui você tá vendo com detalhe. Acompanha aí. A curva é a ideia dessas pessoas, na verdade, estarem vendendo acesso a esses conteúdos de forma digital. Talvez algum desses anúncios seja, na verdade, descrições do vídeo.
e as pessoas teriam que pagar o valor do anúncio para ter acesso ao arquivo criminoso. Não é nada muito bizarro pensar nisso. Na verdade, talvez essa seja a teoria que mais faz sentido se a gente pensar que tá algo criminoso realmente acontecendo na Vintage. Número 3. Estão usando a plataforma para iniciar conversas e migrar para outras plataformas. Bom, o chat da Vintage não é criptografado nem secreto. As pessoas podem só denunciar isso para as autoridades ou a própria Vintage pode fazer isso. Não faz muito sentido correr esse risco quando tem milhares de plataformas da Dark Web onde esse tipo de conteúdo é ativamente vendido e pessoas são... E esses sites, Falei agora dela, hein? Acabei de falar dela, hein? E ele tá citando aqui. Na sua opinião, qual que é a teoria? 1, 2 ou 3? eles somem em questões de dias e quando um é fechado, outros dois aparecem. Mas isso presume que os criminosos escolhem entre Dark Web e plataformas convencionais, como se fossem opções intercambiáveis. E não são. A Dark Web tem uma base de usuários minúscula comparada a uma plataforma como a Vintage, que tem milhares de usuários. E o criminoso, que acessa crianças ou compradores de matéria ilegal, precisa estar onde as pessoas estão, não escondido em um canto da internet que ninguém visita. Criminosos usam plataformas convencionais e não criptografadas para o contato inicial, porque é lá que estão as vítimas e os compradores. E depois migram para canais criptografados para fazer a transação. Existem centenas de sites ativos onde esse tipo de material é comercializado, mas esses sites servem para a transação de material digital, não para o aliciamento inicial de novas vítimas. E o criminoso que acessa pessoas novas não vai encontrar elas na Deep Web, vai encontrá-las onde elas estão, nas plataformas mais convencionais. Teoria 4. Isso é um belo de um golpe. Isso já aconteceu antes com padrões quase idênticos. Ninguém pergunta se esses novos anúncios estão sendo criados por criminosos ou por trolls. Criar um anúncio falso na Vintage não exige nada além de uma conta gratuita e 5 minutos de tempo livre. A recompensa para isso é uma atenção imediata. A própria Vintage declarou que investigou e não encontrou nada demais dentro da sua plataforma. E nenhuma evidência crível para... É claro, porque não encontrou. Porque é disfarçar de boneco, tem mensagens que são subliminares, não vai encontrar. Mas que estava removendo listagens criadas deliberadamente para alimentar o rumor. Isso não é uma defesa da Vintage, mas se tu decide que todo anúncio estranho é, tu vai encontrar isso por todo lugar. E quando tudo é... nada é. E as vítimas reais, que dependem de investigações sérias, perdem credibilidade porque as pessoas estão ocupadas investigando um monte de adolescente babaca que acha que criar anúncios falsos de uma operação é algo legal. Então quer dizer que tudo isso aqui é mentira? Talvez. Ou talvez não. Olha, eu não duvido que realmente possa ter coisa errada na Vintage, mas eu acho bem difícil, pois a maioria das coisas que esses teóricos da conspiração de TikTok estão mostrando por aí nas redes sociais provavelmente são contas fakes ou gente querendo chamar atenção. Talvez nesse meio realmente tenha gente que venda isso, mas sinceramente eu espero que não tenha. Diferentemente de um Pizzagate ou um escândalo Franklin da vida, as evidências para esse caso aqui são bem fracas, então não dá pra colocar a mão no fogo com toda certeza. E pelo amor de Deus, não confie naqueles cara do TikTok que bota a cara deles assim no meio da tela, aí depois bota um texto assim tipo, ai meu Deus, eles estão vendendo não sei o que, estão vendendo não sei o que, bem dramática assim, tá ligado? Legenda toda dramática, ai meu Deus, estão vendendo crianças aqui no... Ah, pelo amor de Deus, cara. Eu sinto que esses TikToks são tipo só pra chamar atenção, tá ligado? A pessoa nunca viu um escândalo de verdade, mas ela bota ali só porque descobriu o teoria da conspiração ontem. Bom, essa foi a minha opinião. Agora eu quero perguntar pra você. Você acha que realmente isso é verdade, isso é mentira? Será que seu filho ele não está correndo um sério risco dentro das redes sociais, dentro das plataformas, principalmente quando ele não tem supervisão? Você sabe por que eu estou falando isso? Porque alguns pais deixam de vigiar, deixam de estar atento, porém quando abre os olhos já é tarde demais. Ou perdeu o filho, ou aconteceu algo grave, ou não acreditava que ia acontecer com ele. E no final a gente sabe que pode acontecer com qualquer um. Então pensa nisso. Onde meu filho está olhando, o que ele vê, o que ele sente. Porque aí você consegue se blindar e não passar por esse tipo de situação.